Olá, muito bom dia para você ligado nesse Acorda. É sempre uma honra muito grande estar aqui conversando com você aí do outro lado para falar de Vasco. A gente vai repercutir um pouquinho essa volta, essa reapresentação do Vasco que aconteceu ontem, já nos treinamentos para a volta do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, jogo importante contra o Independiente Del Valle aí pelo mata-mata, playoffs, né? Chegando aí na fase de playoffs. Bom, mas antes eu gostaria de dar um recado da NIT-Quantic, que é parceira do Acorda, distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza desde 2018 atuando nesse mercado de produtos naturais. Então, para você que quer uma vida mais saudável, entre em contato com a NIT-Quantic, ela entrega em todo o Brasil, sempre mantendo a excelência em atendimento. A prioridade da NIT-Quantic é você. Entre em contato através do WhatsApp 021 97301 0885. 021 97301 0885. Ou através do e-mail contato@nitquantic.com.br ou através do site nitquantic.com.br. Meus amigos, então, ontem tivemos a reapresentação do Vasco após um período de férias de 10 dias. O Vasco volta a treinar aí em tempo integral, todos os dias, domingo a domingo. Vai ter um amistoso na Arena das Dunas, né, em Natal, para esse time voltar a ter aquele entrosamento, voltar às atividades, que é super importante. Mês de julho, após o Mundial, vai ser um calendário super apertado para o Vasco, vai ter jogo praticamente quarta, domingo. Então esse período aí de treinamento vai ser muito importante para a condição física, para o Diniz dar mais entrosamento para esse grupo, para o próprio elenco poder assimilar ainda mais o trabalho do Diniz, o que ele pensa, enfim. Vai ser super importante esse período. A gente já gostaria que alguns nomes, ou talvez algum nome fosse anunciado. O torcedor do Vasco fica nessa ansiedade, nessa expectativa de um mercado assertivo nessa janela do meio do ano, que vai ser super importante, né, para a sequência dos campeonatos. Mas a gente sabe da dificuldade financeira que o Vasco vive e da dificuldade que o Vasco tem no mercado para fazer esse tipo de contratação. Vocês estão acompanhando aí durante toda a programação, tanto no AV+, quanto no Atenção Vascaínos. O Flávio vem trazendo sempre notícias do mercado, notícias do Vasco, num momento complicado, né, de notícias, sempre muito difícil, né, fazer esse tipo de apuração, mas ele está sempre trazendo esse conteúdo e mostrando a dificuldade que o Vasco tem no mercado e principalmente uma questão financeira. O Vasco, infelizmente, não tem a mesma condição, podemos dizer assim, dos nossos principais rivais hoje, que disputam o Mundial de Clubes: Fluminense, Flamengo e Botafogo. Mas tem que ir à luta no mercado. O Vasco precisa de nomes aí titulares, podemos dizer assim, para poder dar a encorpada, principalmente no time titular, e, enfim, ter condições de poder disputar aí até o final as competições de mata-mata, principalmente Sul-Americana e Copa do Brasil, e também ir bem no Campeonato Brasileiro é o que a gente espera e é o que a própria comissão técnica, a própria diretoria do Vasco espera. O Admar falou isso na sua coletiva, né, de fechar o ano o mais longe possível nas eliminatórias, nas competições eliminatórias, e também tentar superar a posição do ano passado no Campeonato Brasileiro. O Vasco terminou em 10º na parte de cima aí da tabela, tentar aí almejar, quem sabe, uma Libertadores. Eu sei que tudo isso é muito difícil,
como eu disse, por tudo que o Vasco vive, né, principalmente por uma questão financeira, o Vasco vai entrar em processo de recuperação judicial, mas o trabalho do novo diretor executivo vai ser importante para o Vasco ter assertividade no mercado, é o que a gente espera. Dito isto, o Vasco se reapresentou ontem, até o momento sem nenhuma novidade, mas para não dizer que não tem uma novidade, sim, tivemos a volta do David e do Estrela, depois de um bom tempo parados, eles voltam a treinar com o grupo, a treinar com bola, eles já até vinham treinando com bola, mas agora vão estar ali nas atividades do dia a dia, sem dúvida nenhuma, é algo super importante, principalmente o David, que na temporada passada foi um jogador super importante, dentro de um cenário até de muitas críticas, em alguns momentos até um jogador muito subestimado, mas o David foi super importante naquele ano, e vale lembrar que o David ele se machuca naquele jogo contra o Cruzeiro, naquele 1-1, se eu não me engano, foi naquele 1-1, véspera de um jogo importante no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Infelizmente ali a gente perde um jogador super importante, o Rafael Paiva perde um jogador muito, muito importante ali naquela reta final, a gente já falou muito sobre isso, talvez a não continuidade do trabalho do Rafael Paiva se deve também à ausência às lesões do David e do Adson naquela reta final de campeonato. O David foi muito importante, o David em 40 jogos na temporada passada, ele participou com 7 gols, ele teve 7 gols na temporada passada, o último gol dele foi até naquele jogo contra o Criciúma, aquele jogaço, né, que foi 2-2, e teve 4 assistências, então em 40 jogos ele participou diretamente em gols de 11 gols, né? Somando gols e assistências, fora as outras oportunidades que ele criou, enfim. Então a volta do David é uma volta super importante, foi uma lesão complicada, LCA, ligamento, teve todo um processo, um trabalho cansativo, desgastante, durante um período longo, enfim. E é óbvio que a gente anseia que o jogador volte o mais rápido possível até aquele tipo de condicionamento, mas a gente vai ter que ter paciência. Infelizmente, por exemplo, os jogadores que tiveram lesões como essa, o caso do Paulinho e do Jair, ainda não voltaram a praticar aquele futebol que a gente gostaria, que a gente chegou a ver em alguns momentos no Vasco. Principalmente o Paulinho, né? Eu costumo dizer que o Paulinho ainda não estreou esse ano. Ter paciência. Ter paciência, não tenho dúvida nenhuma que o David vai ser um jogador super importante, vai ajudar, e claro, mas tudo isso dentro de um período de recuperação, tá? Porque ele está voltando agora, e vamos acompanhar e vamos aguardar. Estrela também é um jogador importante, um jogador que pode ser esse reserva imediato do Felipe Coutinho, um jogador que a gente não tem no elenco, né? Sem o Felipe Coutinho, e até mesmo o próprio Fernando Diniz não enxerga um jogador ali com as características do Coutinho para substituí-lo numa eventual ali ausência do Coutinho. Coutinho que também está num processo aí de renovação, é um trabalho importante que o Admar está tendo, né? Acredito até que vai renovar, mas enfim, ainda está num processo. E o Estrela vem para ser esse jogador, esse suplente, que também vai ser super importante. Dentro dessas voltas, e que são voltas, podemos até considerar reforços, o Vasco briga aí no mercado, o que é uma situação complicada, eu já disse aqui. O Vasco tem uma questão financeira que precisa ser
O Vasco vai precisar ser muito criativo no mercado, o Admar vai ter que ser muito criativo no mercado para o Vasco ir em nomes certeiros. Num primeiro momento, até alguns nomes que surgiram ali eu achei interessante. Vamos ver se o Vasco consegue aí um cara com status de titular, né? É o que a gente necessita. Um jogador que chegue aí com, pô, essa camisa é tua e você vai jogar. É isso. Vai ter esse período de preparação. A gente confia, pelo menos eu estou confiando muito no trabalho do Fernando Diniz. O último jogo deu uma certa esperança, o jogo contra o São Paulo. Para que a gente tenha essa evolução e essa condição boa para a sequência da temporada. Eu tinha separado aqui alguns números do David, eu já falei sobre. O Vasco ia voltar contra o Botafogo, né? Mas como o Botafogo aí avançou no Mundial de Clubes, esse jogo foi adiado, então provavelmente vai ser jogado para depois. E o importante é essa evolução e esse trabalho que o Fernando Diniz vai ter até o momento com o elenco que ele tem na mão. Vamos ver se a janela passa a ser boa para a gente, né? Meus amigos, peço que continuem acompanhando as notícias do canal. O trabalho é árduo, no momento de poucas notícias, de pouco acesso ao clube. Então, o trabalho que o Flávio faz aí com a apuração, enfim, de toda a equipe do Atenção Vascaínos, é um trabalho muito sério, para que todos os dias a gente tenha conteúdo, a gente passe informações aí, sempre com credibilidade do Vasco, né? Sobre o Vasco. E antes de fechar esse acordo, eu gostaria de mandar um abraço pro Jeff Logan e pro Maicon Logan. O Jeff, telespectador assíduo do canal, eu conheci e, bom, ele pediu esse abraço. Cara, super gente boa, super bacana. Então tô mandando um abraço para ele e pro filho dele, o Michael, que são, como eu disse, telespectadores assíduos do canal. Muito obrigado aí a vocês pela credibilidade, pela audiência que vocês dão para o Atenção Vascaínos. É isso, meus amigos. Deixa aqui nos comentários. Eu acho que vai treinar aí todos os dias, tempo integral. Vamos acompanhar aí essa evolução e também acompanhar o mercado para ver se vem esse jogador com status de titular aí que a gente espera para a sequência da competição. Tá bom? Forte abraço a todo mundo que acompanhou esse Acorda. Muito obrigado aí pela confiança, pelo carinho de sempre. Até a próxima. Valeu. Fui!